na Bíblia, a Bíblia ela é a Bíblia, né? E por ela ser a Bíblia, ela tem de ser a Bíblia como é. Não tem como você... é um negócio realmente ridículo isso, não tem outra palavra. Porque é mais ou menos como se eu pegasse um livro, né, uma história, um conto que fala sobre abuso, uma violência contra a mulher. Tem um livro, um conto qualquer, em que um homem comete violência contra a mulher, e digo que aquele conto é abusivo, que aquele conto é misógino. Aquele conto é um conto, é uma ficção. A ficção, ela não está no plano do real, assim como a Bíblia não está no plano do real, não por ser ficção, mas por ser sagrado. É de outra ordem. A gente não pode tratar a Bíblia como se fosse factual, como se tivesse saído uma notícia. A Bíblia fosse um mero retrato do hoje, né? Não, é um livro de muitos e muitos e muitos, centenas e milhares de anos atrás, e tem de ser respeitado tal como foi feito, assim como a ficção. Repito, não estou comparando ficção com a Bíblia, mas eu estou comparando os dois, ficção, o livro de ficção e a Bíblia, com a realidade de hoje, das notícias, do que acontece. A gente não pode olhar e falar assim, eu fiz isso hoje. E com o cara que escreveu um conto ontem, ou com o cara que escreveu livros religiosos, ou fala de religião, ou está pregando numa igreja. Essas questões todas são diversas, não são a mesma coisa, não podem ser tratadas como se fossem. Mas essas minorias, ou essas pessoas, porque também tem isso, dentro das minorias, nem todo mundo é burro, tem um ou outro ali, claro, que se destaca, né, e vira líder daquela turma, ou vira uma voz para falar em nome daquelas minorias. O que eles querem, Marco, não é igualdade, não é nada, é poder, né? Então é um discurso de poder. Quando eu tenho, imagina o poder que tem uma pessoa de dizer que a Bíblia deve ser proibida, ou que a Bíblia não pode ser assim assado, ou que a Bíblia ela precisa ser ensinada de uma outra forma que não essa. Claro, essa pessoa tem todo o poder do mundo, ela tem o poder sobre todos os religiosos. Então, é disso que se trata. Quando essas minorias buscam dizer que a religiosidade, ou a pregação, ou os livros religiosos, eles são racistas, misóginos, ou chame o que for, né? O que eles querem é ter o poder de dizer aos religiosos o que eles devem pensar. Esse poder é o poder que a esquerda busca. Eu acho que esse é o grande ponto de inflexão nosso aqui, porque eu não sei, professor, se colocar numa escala, numa ordem de prioridades, um PL desse e a questão do 6x1 da escala, eu juro que eu acho que essa bomba é pior. Não sei como é que você enxerga isso, se você já cruzou isso na sua reflexão também, porque a gente tende a separar os temas, né, na nossa cabeça em gavetas específicas, mas isso daqui é uma bomba do ponto de vista econômico, não só cultural, não só interpretativo, hermenêutico, não só para demonstrar a sanha e a aversão que essa galera tem à liberdade de expressão e ao livre debate de ideias, ao livre trânsito de ideias. Eles querem interditar toda hora o trânsito de ideias, porque eles querem alienar as pessoas. Isso é óbvio e ululante. Às vezes é difícil acordar a pessoa para esse fato da realidade, mas isso daqui é uma explosão em várias camadas. Tanto numa camada acadêmica, quanto numa camada legal, quanto numa camada constitucional, de liberdades, e o negócio chega na economia. Tá? Se a gente vive num país inseguro, é inseguro exatamente por conta da prioridade que está sendo dada a discussões que não representam o interesse público, pelo contrário, que representam o interesse de uma minoria controladora e manipuladora. Não, sem dúvida. O Gustavo Maltache, que é um diplomata e um grande amigo, e que tem um ótimo livro chamado Contra Toda Censura, que só não é melhor do que o meu livro, que é o Censura por Toda Parte. O meu querido amigo Maltache, ele diz o seguinte,
que toda censura, e ele tem razão nisso, toda censura, ela é uma tentativa de controle de um grupo sobre outro. Então não se trata de palavra necessariamente, Marco, não se trata de discurso ou de coibir a religião, não se trata de um objeto, não tem objeto. Você entende? É o que aparecer. Hoje o que eu quero ou o que eu preciso controlar é religião? Opa, então beleza. Amanhã o que eu preciso controlar? A economia? Então beleza. É a liberdade econômica? Vamos lá. É a livre iniciativa? Opa, vamos meter essa da escala agora, então 6x1 e dizer, nós vamos dizer quanto que as pessoas podem ou não trabalhar. O descanso das pessoas está na minha mão. A possibilidade de se trabalhar nesse ou naquele formato estará na minha mão. A possibilidade de falar estará na minha mão, de usar as redes sociais na minha mão. Então assim, pouco importa o objeto, não é a palavra que está em jogo necessariamente, mas o controle. O controle de um grupo sobre preferência se você estiver dentro do Estado, dentro da estrutura do Estado, porque isso vai sempre favorecer o controle. Mas não necessariamente, o controle pode se dar de outras maneiras também, como, por exemplo, pelo cancelamento, enfim, tem várias formas. O ponto é controle de um grupo sobre outro. Então, quando você percebe que esses discursos da escala 6x1, do PL da misoginia, desses discursos sempre em prol de minorias que são feitos por essa gente, ou pela esquerda, vamos dizer assim, né, é sempre a busca do controle. O controle contra o outro que pensa diferente, o outro que é diferente de mim, o outro que não está ouvindo o que eu falo e obedecendo. Portanto, é isso, é sempre isso. Então, o que a esquerda quer não é viver em paz, acabar a polarização, harmonizar-se com nada. O que ela quer é controlar a direita para que ela possa seguir fazendo um discurso único, para que ela possa continuar dizendo o quanto que se pode trabalhar ou não, falar ou não, e assim por diante. Então, o que é sagrado e o que é profano no culto deles. No culto dele, claro, porque veja só, o Marco, pega, por exemplo, esse pessoal que está querendo controlar a Bíblia e pergunta se eles estão querendo controlar a religião deles mesmos, né? Porque eles também têm religião. Muitas vezes a religião deles é o partido. A religião deles é o lulismo, a religião deles é o petismo, quando não é outra religião realmente oficial, que aí eles acham que pode tudo. Então, assim, é sempre isso. A ideia é eu posso tudo, o outro não pode nada, porque eu quero controlar e estar no controle. Esse tipo de situação muitas vezes passa despercebido, mas a gente não pode deixar que passe. É necessário que se entenda que nós estamos diante de uma guerra em que há pessoas dentro do Estado, dentro da esquerda, querendo controlar o que todos os demais pensam para que eles sigam pensando uma coisa só, e ao pensarem uma coisa só, nos dominem. Boa, boa. E eu queria jogar isso também em perspectiva, até nessa linha que o Marcília falou, a gente não tem aquela presunção errada de achar que as coisas funcionam meio que no automático. A gente deixa de encarar o ciclo de notícia como sendo uma coisa já criada para te colocar naquela narrativa. Então, por mais que você não queira, se você está falando sobre política nacional, você vai ter que falar de feminicídio, porque é o novo tópico. Aí você vai ver quem plantou isso daí. Lá atrás, as feministas insanas, e isso virou um conceito legal, que não tem contornos objetivos, baseado numa intenção. Então a estatística ela já se torna mentirosa de início, já é para falsear uma realidade, é muito mais, vamos atrair a atenção, não é aquele negócio meio sororidade / atrair a atenção para, e daí você cria um conceito subjetivo de um fenômeno social dentro da ótica de uma feminista de extrema esquerda, onde é a guerra dos sexos eterna, que nem a galera antirracista é a guerra racial. E esse pessoal é antifamília, tem tudo isso, né? Tem toda essa carga. Mas como isso foi entrando, permeando a cultura e sendo banalizado ao mesmo tempo pela direita? A pergunta que eu faço, quem está olhando para isso? Porque depois que a batata quente explodiu lá no Senado, ficou todo mundo meio que um olhando para a cara do outro assim, quem deixou chegar nesse ponto aqui? E ficou todo mundo com cara de bunda. Tá passando na Câmara isso daí.
A gente vai ficar com cara de bunda 2 vezes? Vai deixar passar um negócio desse? Cadê? Ah, não, tem alguém cuidando. Quem? Quem está cuidando dessa pauta?